Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar os IDs dos genes diferencialmente expressos aqui nessa caixinha. Aqui quando a gente clica já abre, né? E a gente só precisa colocar os IDs. Logicamente que os IDs que são reconhecidos pelas plataformas, ou no caso aqui do stream. A gente vai aqui na pasta, onde já separei, a gene list, apenas copiar e então vou colar lá dentro do Sidescape. Dei aqui um Ctrl V, eu colei todas as IDs dos genes que foram exponencialmente expressos. E agora, aqui nessa parte, onde tem essas três barrinhas, é onde a gente modifica o genoma de referência, o genoma em que esses IDs irão ser, eles irão, vão ser pesquisados dentro do genoma de referência para as proteínas, bem como as suas interações. A gente clicando aqui, por padrão, a gente tem aqui aqui tem o Homo sapiens, mas a gente vai colocar a nossa espécie, que é no caso o Phaseolus vulgaris. Então, Phaseolus vulgaris. Nessa parte aqui de Network Type, é onde você escolhe se vai querer a rede completa, onde vai ter tanto associação do tipo física, ou seja, proteína a proteína, quanto associações que são funcionais. Então, se eu tenho genes que eles não estão diretamente ligados, ou no caso aqui, proteínas que não tenham contato físico, mas que funcionam juntos para desempenhar uma função. Então, neste caso, a gente tem esse tipo de rede aqui. Agora, se o nosso interesse é somente ver a interação física, então a gente clica nessa parte do Physical Subnetwork. No nosso caso aqui, a gente vai pegar toda a rede. Nesse campo desse score, ou aqui o corte do limiar que a gente vai utilizar para considerar como verdadeira uma associação entre duas proteínas, a gente coloca, eu vou colocar aqui o médio considerado, que é o 0,40. Você pode colocar 0,50 ou até mesmo a correlação igual. Eu vou colocar aqui 0,4, que é o médio. E o restante a gente deixa como está. Então, após isso, após colocar os IDs, lógico, novamente aqui vale ressaltar com o código aqui, por exemplo, favor, underline e esses outros números, são IDs do SAML, que então ele vai ser ou do Uniprot, que então o banco de dados, o string, ele vai reconhecer e então procurar dentro do banco de dados ou fazer os lugares por essas proteínas. Após isso, e escolher o banco de dados que você vai pesquisar e o tipo de rede, então a gente está apto a começar a análise. Basta clicar aqui nessa lupa, que então ele vai procurar. Vai começar, então ele identificou 383 proteínas dentro do meu banco de dados, então ele está agora pesquisando dentro do genoma. Como são poucas proteínas, então vai ser bem rápido vai gerar a rede PPI. Esperar um pouquinho. Então a rede foi gerada. A gente tem aqui algumas proteínas que elas não tiveram qualquer contato nem físico nem funcional na parte de baixo. E para a gente eliminar essa parte, basta a gente clicar aqui nessa string network e novamente clicar aqui nessa parte que tem o símbolo preto. Então a gente vai ver que as proteínas elas irão sumir. Então a gente tem agora aqui a nossa rede completa. A gente vê que temos aqui algumas proteínas que elas tiveram poucas. Vamos aqui fazer dar um zoom no Ctrl mais, para a gente chegar um pouco mais próximo e ver essas proteínas. Então a gente vê aqui que nessa parte de cima, elas tiveram poucas conexões, ou apenas com duas. Por exemplo, essa aqui com essa outra, essa aqui foram três. Mas assim, o nosso foco será nessa rede maior, que apresentou mais
conexões. A gente vê aqui que aqui tem uma concentração muito grande de proteínas com várias ligações. Vamos aqui dar um zoom nela para observar. E assim, a conectividade é muito alta. Então, aqui já é um indício que esses fatores de transcrição que foram diferencialmente expressos, esses aqui, eles têm, pode ter um sentido biológico bem interessante. Uma informação importante quando a gente faz esse tipo de análise no string é que a gente tem tabelas abaixo, tabelas de nó, né, o node table e o add table, né, que são as informações das conexões. E aqui são as informações dos nós ou proteínas. E junto com isso a gente tem várias informações aqui, várias colunas, com informações sobre, por exemplo, que tipo de proteína foi encontrada para este ID, ou esse ID que a gente utilizou do fazer os lugares. Por exemplo, essa proteína é do tipo work. Essa aqui é a BHLH, a C2H2. Então, a gente tem todas as proteínas que foram encontradas no banco de dados, bem como aqui o query term, né, que foi os IDs que eu inseri para a busca. Então, a gente tem essa visão e várias informações, bem como as sequências das proteínas, elas são recuperadas, e além de outros atributos que a gente não vai entrar em detalhe. Um outro passo que a gente tem que fazer, eu acho que nem vai ser necessário, mas que eu já mostrei em outro vídeo, que são, a gente vai analisar a rede e obter as métricas da topologia da rede. A gente vai ter a Between Centrality, vai ter a Closeness Centrality, são as centralidades e a gente pode utilizar para mapear os nós e deixar os nós de acordo com essas centralidades. Por exemplo, nó com centralidade maior vai ter o nó maior, centralidade menor, o nó menor. Então a gente consegue visualizar essas informações de forma bem simples. Seria basicamente ir aqui em Tools, e após isso, ir aqui em Analyze Network. A partir daí, então, a gente clica em OK. A gente vai ver que gerou várias outras colunas que podem ser utilizadas para mapear e modificar ou personalizar a forma como você vê a rede. A gente tem aqui várias métricas que eu expliquei em outros vídeos, como o degree, o stress, between centrality, entre outros parâmetros que você pode utilizar. Então, da mesma forma que a gente pode utilizar esses parâmetros ou essas centralidades para mapear a rede como um todo e observar tamanhos de nós diferentes, ou espessura de conexões aqui diferentes, essa mesma metodologia a gente pode utilizar os dados de expressão gênica. Então, aqueles dados que eu mostrei no início do vídeo, eu vou utilizar para, então, colorir esses nós com cores vermelhas e azuis e vermelhas, indicando genes que foram altamente expressos ou genes que foram expressos de forma negativa. E a partir daí a gente vai ver cores diferentes apenas para mostrar, além de a gente observar a interação entre proteínas, aqui como a gente está vendo, por exemplo, essa proteína aqui ela tem interação com todas essas outras aqui. Além dessa informação de interação física e funcional, a gente vai ter também a magnitude da expressão, se foi up ou down regulado. Então, também aqui uma outra coisa importante, que após a gente utilizar o string, essa aba aqui na lateral direita, a gente tem para então modificar alguns parâmetros, por exemplo, a gente pode utilizar essa coloração de nó, que observa aqui que são nós espelhados, ou então utilizar esse aqui do próprio Sidescape, que é a que eu gosto, para então colorir os nós dessa forma. Então, nós diferentes, nós com cores diferentes, são proteínas diferentes. Mas essas cores aqui a gente não vai utilizar porque a cor, ou a gente vai mapear as cores de acordo com a tabela lá de expressão gênica. Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente vai importar aquele conjunto de dados. Para a gente importar o conjunto de dados de expressão gênica, uma informação crucial é qual a coluna aqui dessa tabela que a gente vai utilizar como a coluna-chave, que são os IDs
que tem de ser igual aos IDs da tabela lá da expressão gênica. Então, como eu utilizei os próprios IDs da tabela de expressão gênica como a query, ou seja, termo para ser pesquisado no banco genômico do Fazer os Lugares, a gente vai então utilizar a coluna, vamos procurar aqui, a coluna do query, aqui ó, query term, que é a coluna que eu utilizei com os IDs para pesquisar no string. Então, desculpa, esses IDs, eles são idênticos aos IDs lá da tabela do Excel. Se forem diferentes, essa importação dá errado. Então, dito isso, a gente vai aqui nessa opção. Existem outras para importação, mas eu prefiro essa aqui, que é o Import Table from File. Então, após isso, a gente vai diretamente aqui ó, no GeneList, que foi aquela lista de genes diferencialmente expressos. E então, a gente tem aqui essa informação. Desculpa. Eu coloquei a errado. Não é isso aqui não. Vamos fazer de novamente. Ali foi a lista que eu utilizei para fazer a pesquisa e formar a rede. A tabela é essa aqui do Excel. Todos os contratos. Então, vai começar a importação. E aqui é a coluna que é utilizada como a coluna-chave. E os IDs aqui presentes devem ser igual aos genes aqui da tabela aqui de baixo. Vou mostrar aqui. Eles têm de ser exatamente iguais ao query term, que são os IDs que eu utilizei para formar a rede. Então, isso aqui é um passo importante, que senão vai dar errado. E para que isso dê certo, eu posso deixar todas as outras aqui como estão. E aqui em key column, né, que é a coluna de chave para a rede, eu vou indicar qual coluna daqui eu vou utilizar para ser a correspondente dessa daqui. Então, como eu já havia aí falado, a gente vai utilizar a query term, que é os IDs que eu usei como ah, dado de entrada lá no banco do genoma do Fazendo Lugares. Então, aqui o query term. Então, após isso, a gente vê aqui que a tabela tem a coluna-chave e as informações do log two-fold change, né, que é a magnitude de expressão gênica para cada uma das amostras ou tratamentos. Depois disso, eu posso já clicar em OK e vai começar a importação. Após isso, a gente vê que ela foi importada para essa tabela geral de nó. Então, ela foi como atributo de nó. Então, eu posso utilizar todos esses dados aqui para mapear os nós, tanto em coloração, como tamanho, enfim. A gente observa aqui. A gente pode deixar essa tabela menor, fazendo o quê? Ocultando algumas informações aqui. Pode ir nessa show column. E então a gente pode desmarcar as opções que a gente não vai utilizar. E a partir daí, então, a gente vai ter apenas as nossas informações que iremos utilizar no vídeo. Podemos, então, desmarcar. Vamos deixar esse restante. E a gente vê que a gente tem informações do Sitescape, informações aqui do compartment, e temos também no próprio string. A gente pode também tirar informações que não vai ser a descrição é interessante. A full name, a image, namespace, node, sequence, species. Tá bom. A gente observou que agora temos um pouco menor a quantidade de colunas. Então, feito isso, como a gente não vai utilizar esse restante aqui, não tiveram grandes conexões, a gente pode então criar uma subrede. A subrede ela é criada clicando aqui com Ctrl, botão esquerdo do mouse, e clica, seleciona os nós que a gente quer importar para criar a rede, a subrede. Então a gente observa que os nós foram selecionados. Então a gente vem aqui em File, New Network, from Selected Node, né, que é dos nós selecionados. A gente então vai criar uma subrede.
Então a subrede foi gerada, a gente pode ver aqui quando a gente vai em Network, ela foi gerada uma subrede, que é a rede geral, e a subrede. Após isso, uma outra informação. Se a gente der aqui uma aproximada, a gente vai ver que os labels, né, os identificadores aqui das proteínas, são os que a gente chama de identificador canônico, ou ID canônico, que são os IDs que estão no banco string. Mas é interessante a gente colocar os nossos próprios IDs, que foram aqueles que a gente utilizou como query. Para isso, a gente pode aqui, por exemplo, desmarcar aqui na lateral direita, string style label, que é o padrão do string. E a partir disso, a gente vem aqui em style, que é a parte que eu já mostrei em outro vídeo, que é onde a gente faz a maior parte das modificações da visualização, a gente faz aqui. Então a gente vem aqui em label, clica, e a gente observa aqui que eles utilizaram o display name, que é do string, e o pass-through também, que é uma outra informação que a gente vai ter que discutir mais para frente. Então, a gente pode modificar aqui, colocar qualquer informação, qualquer coluna aqui da tabela no table, que a gente pode utilizar como informação para mapear ou identificar esses labels aqui. A gente vai utilizar o nosso query term, vamos procurar, e aqui está, como o label que a gente vai utilizar. Então aqui já modificou, temos aqui os identificadores no quadro dos lugares, como os nossos identificadores. Então temos a nossa rede. Então a ideia do vídeo é modificar essas cores de acordo com, vamos escolher aqui uma amostra aqui, digamos que o contraste log to full change comparando o tempo zero com 96. Para observar como que essas proteínas que estão aqui associadas, elas se comportaram nesse tratamento. Então a gente vem em Style, vamos procurar por Fill Color. Aqui, esse Fill Color é o preenchimento. A gente observa aqui que o padrão é essa coloração aqui. Então, ao clicar, a gente observa que o padrão foi o padrão do string. Então, proteínas diferentes, cores diferentes. E então a gente pode modificar isso colocando o log to full change como informação para mapear essas colorações. Então vamos procurar aqui o contraste P96 por 0, que foi o tratamento com a inoculação após 96 horas com o tempo zero. Então aqui log to full change para essa amostra. Após isso, a gente vem aqui em Map Type, que é o tipo de mapeamento, e a gente vem aqui em Continuous Mapping. E esse Continuous Mapping será uma forma de a gente vai aplicar uma gradação das cores de acordo com esses valores da expressão. Então, a gente vai ver que vai gerar aqui um painel onde menos genes que foram expressos de forma negativa, eles vão aparecer em azul, enquanto que genes expressos de forma positiva ou regulados vai aparecer como vermelho. E os que não tiveram a expressão diferencial, eles vão ficar aqui na parte branca. A gente pode modificar isso aplicando duas vezes e modificar essas cores. Eu gosto de uma cor aqui diferente. A gente pode aqui clicar em None e ele vai abrir uma paleta de cores que a gente pode utilizar para então mapear esses nós. Eu gosto desse daqui, que a gente vai ver os nós bem vivos, né, as cores, e é mais fácil visualizar. Então ele aqui mostra que vai resetar, então as cores vão ser resetadas, vai ficar em branco, para que essa paleta de cores ela seja utilizada. Então, yes. E a gente tem aqui então que de menos 10,46 até aqui, os genes serão considerados como down regulados ou regulados negativamente. Enquanto que de 0 até 10,46 serão os genes up regulados ou regulados positivamente. Só que, se a gente observar aqui, vamos clicar aqui no OK, a gente modifica. A gente observa que
Ali ele fez de forma automática. A gente tem aqui que o maior número é 10,46, aí tudo bem. Foi o valor que ele encontrou. Mas que o menor número, ou seja, o gene que é considerado menos expresso ou expresso negativamente, ele não é igual a 10, mas sim menos 5,33. Então lá, a gente pode modificar isso da seguinte forma. Clica duas vezes em cima e set, né, o mínimo e o máximo. A gente coloca aqui que para ser considerado assim, o menor valor que tem para os genes dar um regulado é igual a menos 5. Enquanto que o máximo a gente vai deixar como está, porque realmente condiz com os resultados. Então damos um OK. E uma outra informação. Aqui a gente vê que 2,50 seria o considerado gene não expresso, mas a gente sabe que não é. Quando a gente eleva 2 elevado a 2,5, o valor vai dar muito alto. Então, para o gene ser considerado não expresso, a gente vai colocar igual a zero. A gente pode afastar aqui, clicar em cima desse triângulo e procurar aqui o zero para ser então o limite para o gene ser considerado não expresso. Então a gente observa, podemos afastar um pouco. Então, aqui tá bom. Aqui tá bom. Então, o mínimo, colocamos o mínimo, o máximo e o limiar para ser considerado não expresso. Então, a gente já pode ir para daqui dar o OK e vamos observar. Feito isso, a gente pode observar que os nós já modificaram as cores de acordo com a expressão. Vamos aqui afastar um pouco aqui essa aqui, para deixar um pouco mais. Então vamos dar um zoom aqui. Então a gente observa que as proteínas que a gente encontrou no banco de dados, elas estão coloridas de acordo com a expressão diferencial do experimento que a gente conduziu. Genes menos expressos está em azul mais escuro, enquanto que existe uma gradação do azul até chegar no branco, que indica que há uma redução até chegar em zero. Da mesma forma, para o vermelho, que é o up regulado ou regulado positivamente, partindo de um vermelho mais escuro, ou seja, altamente expresso, para cores rosa e vai chegando até o zero para mostrar que existe uma gradação da intensidade da expressão. E a gente pode observar e confirmar isso observando a tabela de novo. Por exemplo, qual é a proteína mais expressa nesse experimento? Vamos procurar aqui a coluna que a gente utilizou, que é essa aqui, que o mais expresso foi 10,46 de log two-fold change. Então, aqui, se a gente for colocar 10 elevado a 2, desculpa, 2 elevado a 10,46, a gente vai ver que o número de vezes que aquele gene foi expresso passa de 1000 vezes. Então, a gente pode observar onde que está esse gene. A gente pode clicar com o botão direito do mouse e ir aqui nessa opção Select Node from Select Rows. E a partir daí, então, ele vai procurar o gene na rede. Então, a gente vai observar onde que está esse gene. Novamente, deu um erro aqui. Select Node. Então, aqui ele identificou. Vai dar um zoom aqui. Vamos Ctrl mais. E a gente vai ver que o gene é esse. Então, esse gene FAVU 007, né, no cromossomo 7, ele é o mais expresso. A gente pode observar que proteína é essa. Então, a proteína, assim que a gente clica, as informações apenas desse gene em específico, ele vai ser aqui realçado. Ou seja, a gente tem informações dele apenas dessa proteína. E aqui mostra que ele né, na description, que é do string, que é um fator de transcrição do tipo AP2F, né, que é um domínio aí responsivo ao etileno, que é bastante importante no sistema de defesa das plantas, principalmente ali do segundo nível, né, que é o ETI, que é a imunidade de planta desencadeada por efetores. Então, dessa forma, a gente consegue visualizar várias informações e então começar a discutir os dados. Então, a gente pode ver que a proteína mais expressa nesse experimento, considerando o tempo 96 e 0, é um fator de transcrição do tipo R,
né, responsivo ao etileno, com um log two-fold change de 10,46. E a gente pode também procurar o gene que foi regulado mais negativamente. Clicando aqui nesse query, não é o query não, é lá na tabela log two-fold change. Você pode clicar em cima aqui da tabela, da coluna, que ele vai então colocar o maior e o menor número. Então o menor é esse menos 5 vezes log two-fold change. A gente vai procurar e observa então que o gene que foi menos expresso é esse aqui, em azul, ou aqui, nesse amarelo. Vamos dar uma aproximada para mostrar qual gene é. Então é o FAVU 002 e a gente pode observar aqui as informações dele para saber qual proteína é. E a gente observa que a proteína é uma BHLH, né, que também é uma outra família de fatores de transcrição que são importantes na defesa da planta contra patógenos. Então era isso. A gente pode observar aqui, a gente consegue visualizar tanto as conexões dos genes, das proteínas com outras, quanto também observar o nível de expressão, se essa proteína foi expressa ou menos expressa, considerando o experimento que você realizou nessa tabela aqui de expressão gênica. Então, espero que tenha sido bom e que vocês consigam integrar informação de proteína e junto com essa rede PPI, junto com a expressão diferencial ou informações de expressão gênica. E é isso, e até mais.